Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos saúda é o seu amigo, irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nesta terça-feira, estarei trazendo um pequeno estudo sobre os deveres domésticos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina como ter uma família próspera e um lar feliz. Amém? Então vamos para a Bíblia. Colossenses 3, versículo 18. Vós, mulheres, estai sujeitas ao vosso próprio maridos, como convém no Senhor. 19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. 20. Vós, filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. 22. Vós, servos, obedeceis em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, nesta terça-feira, nos dá uma receita como ter uma família próspera e um lar feliz. É só seguir esta mensagem sem pular nenhuma etapa. Segundo a Bíblia, a família foi a primeira instituição da terra criada por Deus. E é o próprio Deus que dita as regras, pelo menos num casamento cristão, que tem a Bíblia como única regra de fé. Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e será ambos uma só carne. Segundo a Bíblia, a família estava no plano de Deus, bem antes da queda do homem. As mulheres cristãs não podem aderir ao sistema feminista, pois está indo contra os ensinamentos bíblicos. Pois foi Deus quem determinou que as esposas fossem submissas aos seus esposos. Submissão não é ser escrava ou capacho do esposo, e sim uma auxiliadora idônea, ou seja, uma companheira. Deus criou o Éden e pôs Adão como governante, e criou Eva para lhe auxiliar. Adão estava com a missão de governar o Éden, e Eva com a submissão. O papel do esposo, segundo a Bíblia, é mais complexo, pois a Bíblia afirma que o esposo tem que dar a sua vida pela sua esposa,
assim como Jesus Cristo fez pela sua igreja. A Bíblia irá nos falar: se nós, esposo, não tratarmos as nossas esposas com respeito e carinho, senão as nossas orações ficam retidas. Não tem como o esposo dar sua vida por uma esposa rebelde. Não tem como a esposa ser submissa a um esposo estúpido. Por isso que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para confirmar estas verdades que foram reveladas desde a criação. Se nós seguirmos este ensinamento do apóstolo Paulo, a vitória é garantida. Satanás só entra num lar se não estiver obedecendo esta sequência de versículos. Esta carta é uma carta pastoral, é direcionada à Igreja de Cristo e não apenas aos irmãos de Colosso. Para ter uma família próspera e feliz, temos que seguir esta engrenagem, respeitando estes 5 versículos, sem ignorar nenhum deles. A esposa seja submisso ao seu esposo. Esposo tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Os filhos têm que obedecer aos seus pais em tudo. Os pais não podem irritar os filhos. Os servos têm que ser leal aos seus senhores. Quando o casal anda segundo a Bíblia, a obra de feitiçaria não tem poder sobre eles. Nenhuma instituição humana tem o poder de separar o que Deus uniu. Quando nós estamos na obediência, não tem filho que não seja obediente. Não tem olho grande que fecha a porta de emprego que Deus abriu. Nenhuma crise impede a prosperidade dos servos do Senhor, que anda segundo a sua palavra. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pois todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor, suas orações são respondidas. Deus não é culpado pelo nosso fracasso, e sim a nossa rebeldia e falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Estas palavras foram do apóstolo Paulo, mas não por vontade própria, e sim inspiradas pelo Espírito Santo. Éfesos 5, versículo 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Muitas varoas estão
com suas bênçãos retida, por dar ouvidos às feministas, e poderá perder a sua salvação. 1 Timóteo 2, versículo 13. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva foi enganada no Éden pela serpente e pagou um alto preço. Gênesis 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irritei contra elas. 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, marido, coabitei com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amado, estas palavras, mesmo sendo do apóstolo Paulo, é divinamente inspiradas. Por isso, ela é digna de toda a nossa aceitação, nós gostando ou não, nós aceitando ou não. O que prevalece é a vontade de Deus. Eclesiastes 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levanta. Na vida há dois, um depende do outro, mesmo tendo funções diferentes. Quando nós cristãos não praticamos os ensinamentos bíblicos, Satanás faz a festa no nosso lar. Versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Este versículo nos ensina a ser próspero e ter uma vida longa. Êxodo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Filho, nunca se esqueçam de que vós sereis pai e mãe futuramente. Não esqueça que tudo que o ser humano plantar, isto ele irá colher. Efésios 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa. Eu citei 2 versículos como referência, porque muitos dizem que o Velho Testamento não é válido na época da graça. Por isso eu costumo usar contexto remoto, para que não haja sombra de dúvida. O testemunho só será válido com a confirmação
de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 21. Vós, Pai, não irritei a vossos filhos, para que não perca o ânimo, pois tem que procurar ser amigo dos nossos filhos, e não tormento com palavras repetitivas. Provérbio 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará deles. Nós temos que corrigir os nossos filhos, mas às vezes nós temos que ouvir os nossos filhos. Tiago 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Algumas varoas preferem ser submissa aos seus patrões e supervisores, mas não querem obedecer aos seus maridos, que é uma ordenança divina. Assim também são os nossos filhos. Efésios 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Do mesmo jeito que nós devemos obedecer aos nossos patrões, devemos obediência dentro dos nossos lares, segundo Deus determinou. 1 Pedro 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Para nós sermos abençoados financeiramente, temos que obedecer os nossos patrões, nem só os bons, como também aos maus. Esta é a pura e verdadeira vontade de Deus. Se nós esforçarmos para cumprir os seus mandamentos, pode ter certeza, teremos uma família próspera e abençoada. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinaldo.